Fala pessoal, beleza? Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui é o professor Thiago Savion. Vamos trocar uma ideia hoje sobre o sistema imune. Então quero dar um salve aí para a galera lá do Colégio de Aplicação da UERJ, para onde essa aula está sendo direcionada. Cara, se a galera lá da Escola Politécnica tiver a fim de dar uma revisada aí, sei que a Flávia é uma ótima professora. E você que está aqui no YouTube, cara, fica à vontade. É uma aula bem completa, vai ser um vídeo longo, então não vou particionar essa aula em várias aulas menores, vai ser um vídeo de uma vez só, tranquilo? Mas antes de falar no sistema imune propriamente dito, a gente vai falar no sistema linfático. E por que isso? Porque o sistema linfático é importante e é uma via importante por onde as células do sistema imune e os patógenos que estão infectando a gente vão se encontrar, e isso vai ter uma importância muito grande. Esse sistema linfático ele está correndo paralelo ao sistema circulatório, então quem tiver afim tem aí 3 aulas sobre o sistema circulatório aqui no canal. A gente vai ter então esse sistema linfático formado pelos vasos linfáticos, que são vasos, os menores vasos linfáticos são ligeiramente maiores ou mais calibrosos do que os capilares sanguíneos. E a gente vai ter também os linfonodos. Esses linfonodos eles estão espalhados pelo nosso corpo e eles vão ser bastante importantes porque vai ser um ponto de encontro ali entre as células do sistema imune e os patógenos que eles vão congruir ali para um local só ou para vários locais. Então, se a gente olhar para essa figura, a gente vai ter os capilares sanguíneos aqui representados em vermelho e os capilares linfáticos, os vasos linfáticos, eles estão representados em verde. O fluido que sai dos capilares sanguíneos, ele banha os tecidos, os leucócitos também conseguem sair, e parte desse fluido é recolhido então pelos capilares linfáticos e ele vai retornar depois lá no sistema circulatório. Esse líquido então ele vai ser denominado como linfa, ele não é chamado de sangue, ele é uma linfa. Ok? E aí esse conteúdo dessa linfa, ele vai sendo carreado e de quando em vez ele vai passando por algum linfonodo, que é um gânglio que vai ter ali uma região rica em macrófagos e linfócitos, onde vai permitir esse encontro entre patógenos e as células de defesa, para facilitar esse mecanismo de encontro entre as células de defesa e a gente poder então se defender. Esses vasos linfáticos, então eles vão se juntando, formando vasos linfáticos cada vez mais calibrosos, e eles vão desembocar no sistema circulatório logo antes da entrada das veias cavas, tanto inferior quanto superior, no nosso átrio direito. Então ele vai retornar aquele volume de sangue, de líquido, para o sangue, e vai fazer então com que o sangue volte a ter o seu volume normal. Então uma coisa que é importante a gente perceber é que quando você tem ali as arteríolas se transformando em capilares, eles vão se bifurcando, transformando em capilares sanguíneos, esses capilares esse líquido vai extravasar e ele vai ser recolhido na sua maior parte pelas vênulas e que vão se juntando até formar as veias. Porém uma parte então desse líquido vai sendo capturado, vai sendo recolhido pelo sistema linfático. Então você tem aqui o sistema linfático sendo representado aqui nessa cor mais cinza, alguma coisa assim, tá? E aí ele vai seguir aquele caminho que a gente conversou logo aqui no slide passado. Então é um fluxo unidirecional, sempre levando em direção a um linfonodo e depois em direção às veias cavas, tanto superior quanto inferior, para desembocar no coração. De vez em quando você tem aí uma inflamação, se liga que se você já teve, por exemplo, uma dor de garganta, às vezes você percebe que o linfonodo que tem, a gente tem um monte de linfonodos aqui na região da garganta, esses linfonodos eles incham e aí formam o que a gente chama de íngua. E essa íngua, ela torna esse toque no linfonodo um toque muito doloroso, tá? Mas é um indicativo que o médico tem, se você se lembra aí de quando foi no pediatra ou se foi no médico e ele apalpou, por exemplo, a sua garganta para ver se você tem uma íngua. Essa íngua pode dar também na região da virilha, onde a gente tem muitos linfonodos, tá? Mas é muito comum aparecer uma íngua quando você tem um processo de infecção, seja viral, seja bacteriano. Falando aqui sobre o sistema linfático, quando esse sistema linfático não funciona bem, e ele pode não funcionar bem por várias razões, uma das razões é quando o parasita, um nematóide, que é o Wuchereria bancrofti, eu aprendi essa pronúncia, não sei se existe uma pronúncia mais correta do que essa, mas o Wuchereria bancrofti é um nematóide que ele entope os vasos linfáticos e aí ele causa uma doença que a gente chama de filariose. Quando essa doença ela comete os pés, os membros inferiores, às vezes ela é chamada de elefantise, porque os pés ficam parecendo patas de elefante,
Mas é muito comum em determinadas regiões que esse nematóide ele infecte o saco escrotal. E aí você vai ter uma imagem como essa aqui, né, com o escroto completamente inchado, de tamanho acúmulo de linfa nesse órgão. E por fim a gente tem ali falando sobre a drenagem linfática. Quando a gente fica sentado muito tempo ou em pé muito tempo, às vezes os nossos pés, nossos membros inferiores, eles incham, porque se a gente lembrar do retorno venoso, que eu falei na aula de sistema circulatório, né, na terceira aula de sistema circulatório, a gente vai, com a contração muscular, a gente ajuda esse retorno do líquido nos membros inferiores em direção ao coração, porque esse líquido tem que correr contra a gravidade. Então, um tipo de massagem que acontece, que a gente pode fazer para facilitar esse retorno, chama-se drenagem linfática, que é uma massagem que você faz com as próprias mãos, em sentido único, né, em direção à parte superior do seu corpo, e você força, então, esse líquido desinchando, né, esse inchaço pode causar dor nos pés, nas pernas, para quem normalmente fica sentado muito tempo ou em pé muito tempo, ou seja, fica sem se locomover. Tá? É importante sempre, como uma medida para diminuir isso, é tentar andar de vez em quando, fazer esse tipo de exercício para facilitar o retorno venoso, inclusive facilitando ali a linfa. Sistema linfático é isso, vamos passar para o sistema imune de fato, né? Então, o sistema imune, a gente vai ter a presença, né, a participação de alguns órgãos que a gente vai chamar de órgãos primários, que são a medula óssea e o timo, são órgãos primários, então, do nosso sistema imune, e alguns órgãos que são chamados de órgãos secundários, que no caso é o baço, os linfonodos, os diversos linfonodos, o apêndice secal, que eu falei na aula de sistema digestório, as adenoides, tá? E as tonsilas, né, que antigamente eram chamadas de amígdalas. A gente vai ter a participação de um número grande de células, aqui eu simplifiquei, coloquei os macrófagos, os neutrófilos, os linfócitos T e B, mas existem mais células do que isso. E algumas moléculas, eu coloquei algumas aqui, então você tem os anticorpos principalmente, mas a gente também tem as interleucinas, citocinas e outras moléculas que também participam aí do sistema imune da gente. Então, quando a gente olha para o sangue, né, então assim, essas células, essas moléculas, essas células, elas estão pelo sangue. Então, quando a gente retira o sangue, uma parte ali de 55% vão ser de moléculas, de íons que vão estar dissolvidos, muita água. E essa parte aquosa a gente vai chamar de plasma, e ali nesse plasma já vai ter ali, aqui a gente já percebe, né, um conjunto de moléculas que são importantes nesse contexto, que são as imunoglobulinas. Imunoglobulina é a mesma coisa que anticorpo, é um nome mais técnico, mais correto para chamar de anticorpo, ok? E a gente vai ter aqui algumas células que são importantes. Então você tem aqui basófilos, eosinófilos, os linfócitos, que eu já falei para vocês, os monócitos que circulam pelo sangue. Quando eles saem do sangue para patrulhar algum tecido, a gente vai chamá-los de macrófagos. Os neutrófilos, que são células muito importantes, porque eles fagocitam ativamente muita bactéria, eles têm uma capacidade muito grande de comer bactérias. Tá? Esse sangue ele vai ter também plaquetas que participam do processo de coagulação, e os eritrócitos ou glóbulos vermelhos são células que participam do transporte de oxigênio, fundamentalmente, e um pouquinho de gás carbônico. Então aqui a gente tem essa quantidade dessas células de defesa no nosso sangue, elas estão no total, no conjunto delas, aí na faixa de entre 5.000 a 10.000 células a cada milímetro cúbico de sangue. Isso é 1 microlitro de sangue. Só para ter noção, 1 microlitro, a milésima parte de 1 ml, ok? Então, 1 microlitro é a milésima parte, é pegar 1 ml e dividir por 1.000. Então, em cada um pedacinho desse aí de sangue, você vai ter de 5 a 10.000 no somatório dessas células de defesa. Se você olhar para as hemácias, você já vai estar 5 milhões a 6 milhões por milímetro cúbico. É um valor bem intenso, bem grande, né? Agora, de onde vem tanta célula? Você pergunta assim, pô, professor, de onde vem tanta célula? Então, a gente vai ter na nossa medula óssea, a gente vai ter células-tronco que vão se desenvolver, elas têm capacidade de ficar se dividindo, né, se dividindo ao longo da nossa vida toda. Algumas dessas células, elas vão começar a se diferenciar em células-tronco, que a gente vai chamar de linfóides, que vão dar origem aos linfócitos, e algumas células-tronco vão se diferenciar para células-tronco do tipo mieloides, e essas células-tronco mieloides vão dar origem, então, aos outros componentes do sangue, aos eritrócitos, aos neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monócitos e
a um tipo de célula que fica na medula, que fica liberando pedaços de células, que são as plaquetas. Tá? Então, plaqueta não é célula, é um pedacinho de célula, mas que tem uma importância fundamental aí na nossa coagulação sanguínea. Quando a gente olha para a nossa imunidade, né, tudo que, se você parar para pensar, a todo momento a gente está sendo, algum micro-organismo, algum fungo, alguma bactéria, algum vírus está tentando entrar no nosso corpo e se aproveitar dos nutrientes que o nosso corpo pode fornecer. Então, como que a gente se defende, né, de que tipo de defesa que a gente pode pensar que a gente tenha? Então, todos os animais vão ter uma imunidade que é chamada de inata, e essa imunidade ela vai ter ali uma capacidade de reconhecer um monte de patógenos diferentes, um monte de seres que são estranhos a gente, usando um conjunto de moléculas que conseguem detectar esses caras, mas de maneira assim, muito ampla e nada específica. Essa resposta, de maneira geral, ela é sempre muito rápida. Agora, a gente vai ter ali, além dessa, quer dizer, fazendo parte dessa imunidade inata, algumas barreiras no nosso corpo. Então, a pele é a primeira barreira, tá? As secreções que as nossas mucosas liberam, como a lágrima, por exemplo, que tem lisozima, ela impede bactérias de ficar entrando o tempo todo, né, e causando infecção, por exemplo, no nosso olho. Secreções como a saliva, por exemplo, secreções como o suco gástrico, que é muito ácido, a gente falou na aula do sistema digestório, tudo isso funciona como uma barreira para diminuir a entrada, então, ou pelo menos a entrada eficaz desses micro-organismos no nosso corpo. Uma vez que eles tenham entrado no nosso corpo, então, por exemplo, quando você se corta, sei lá, fazendo barba, ou se corta com papel, enfim, qualquer tipo de corte, você pisa num prego, você vai ter ali algumas defesas que são internas. Então você vai ter algumas células que têm uma capacidade fagocítica muito grande, são os macrófagos e os neutrófilos. Algumas células então que são assassinas naturais, e você vai ter a liberação de uma quantidade ali de proteínas, né, que agem contra esses germes, né, contra esses micro-organismos, e você vai ter a criação de uma resposta inflamatória que, de maneira geral, tenta facilitar o trabalho dessa imunidade inata, liberando uma quantidade grande de substâncias, causando, tudo bem, causa dor, mas o edema, por exemplo, é um mecanismo de facilitar a ação do nosso sistema imune. Quando esse processo não dá conta, e aí a gente está falando agora só de vertebrados, tá? Animais invertebrados não apresentam esse tipo de resposta adaptativa. A imunidade adaptativa, você já vai reconhecer características desse patógeno, mas aí você já vai ter um número muito grande de receptores para patógenos ou para pedaços de patógenos diferentes. Essa resposta é sempre mais lenta, sempre demora muito mais. Agora, e aí você vai ter essa resposta podendo ser mediada, tanto uma resposta que a gente chama de humoral, uma resposta que vai acontecer nos líquidos ali do corpo, e ela vai se dar principalmente pela liberação de anticorpos, a gente vai falar disso daqui a pouco, ou uma resposta mediada por células, e aí você vai ter então uma resposta por células chamadas de linfócitos T, e esses linfócitos T que vão atacar esse patógeno e tentar destruir esse patógeno e fazer a gente ficar tranquilo, né? Fazer a gente ficar muito bem. Tá? A gente, por exemplo, nesse momento agora de Covid, né, eu estou gravando essa aula no momento dessa pandemia, algumas pessoas não geram uma resposta mediada por anticorpos. Tá? Já tem vários estudos aí mostrando, algumas pessoas, elas têm Covid, faz o teste para o coronavírus, consegue identificar ali o RNA do vírus, então mostra que ela teve contato com o vírus, mas a pessoa fica boa, ela se cura da Covid, mas ela se cura através de uma resposta mediada por célula. Os testes rápidos para a Covid, que vão detectar anticorpos, para essas pessoas dá negativo. Então uma coisa aí que a gente vai entender, espero que a gente consiga entender, por exemplo, isso está acontecendo nesse momento agora do mundo, tá? com esse exemplo dessa aula sobre o sistema imune. Quando a gente pensa, então, na nossa imunidade inata, ela vai estar, então a gente está falando ali dessas barreiras físicas, de barreiras químicas, né? Então barreiras físicas, a nossa pele, as nossas mucosas, secreções, barreiras químicas, como antimicrobianos naturais, a lisozima é um deles,
Essas células que são fagocíticas, que a gente já comentou agora, né, os neutrófilos e os macrófagos, e moléculas que sinalizam, então, que ajudam a que esse processo todo aconteça, são chamadas de citocinas, né? São moléculas que sinalizam para outras células para buscar uma ajuda. E aí a gente já falou, né? Então, cara, essa resposta, ela normalmente é uma resposta rápida, é uma resposta que demora de dias, por exemplo, poucos dias, e um cortezinho que você teve, por exemplo, já resolveu. Quando você faz um cortezinho, às vezes você demora ali 2, 3 dias, quando você percebe já não está doendo mais, você já está cicatrizando. E, quer dizer, o sistema imune, a resposta inata, ela resolveu esse problema. Uma coisa que é legal da gente perceber é o seguinte: essa resposta inata, ela não se altera ao longo do tempo, ela não se altera nem qualitativa, nem quantitativamente. Então não importa quantas vezes você cortou o seu dedo, se você tem essa resposta contra aquele tipo de patógeno, você vai ter aquela resposta contra aquele tipo de patógeno e vai ser sempre no mesmo nível, ela não vai aumentar com o tempo ou diminuir com o tempo. Tudo bem, ela pode diminuir com o tempo por conta, né, de uma velhice extrema, se a pessoa já está bem mais velhinha, ou por conta de algum outro fator que altere a tua imunidade. E outra coisa importante é que a resposta inata, ela não gera memória imunológica, somente a resposta adaptativa. Bom, então quem são essas células que vão fazer parte dessa nossa imunidade inata e elas vão ser importantes para a resposta adaptativa também? Então vamos falar um pouquinho mais dessas células que vão atacar primeiro. Okay? Então a gente tem os neutrófilos. Esses neutrófilos são um tipo de leucócito, eles são os mais abundantes no sangue periférico e eles vão ter um papel crucial nas reações inflamatórias porque eles têm uma alta capacidade fagocitária, eles têm uma capacidade de comer bactérias muito grande. São células bem grandes e que vão fagocitar assim com uma velocidade muito grande. E além de fagocitar, eles vão conseguir, dependendo do tipo de esforço que eles têm que fazer para conseguir acabar com aquela invasão, por exemplo, de bactérias quando você corta o dedo, eles conseguem lançar para o sangue moléculas sinalizadoras que vão sinalizar para outras células do sistema imune que, ó, estou precisando de ajuda, esse corte parece que ele foi mais intenso do que a gente imaginava, e aí ele pode chamar uma ajuda e aí ativando então a resposta adaptativa. Em condições normais, como esses caras eles têm uma avidez muito grande por matar essas células, no processo ele pode matar células que são saudáveis. Então, eles já são pré-programados para serem eliminados por um tipo de morte celular que é chamado de apoptose. A apoptose é a morte celular programada, é o suicídio celular. Então, quando essas células elas ficam durante um certo tempo ativas, quando passa um certo período de tempo, elas naturalmente, mesmo que a infecção não tenha acabado, eles cometem suicídio porque o dano que eles começam a causar é maior do que o benefício de atacar aquela invasão. Tá? E aí ele vai tentar deixar outras defesas entrarem em ação, porque é o tempo que demora para as outras defesas do nosso corpo se armarem. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Então, para a gente lembrar um pouco como que funciona esse processo de fagocitose. Então, essa célula fagocítica, ela vai ter ali a presença de um patógeno. Então, esse patógeno ele vai ser engolfado por uma expansão da membrana celular. Essa membrana celular, ela se forma ali uma vesícula com o patógeno dentro. Essa vesícula, que a gente vai chamar de fagossomo, ele vai se juntar a um lisossomo ou mais de um lisossomos, que é uma vesícula que já está lá dentro dessa célula, ou um conjunto de vesículas contendo enzimas digestivas, e essas enzimas vão começar a degradar aquele patógeno. E esse resto pode ser liberado, ele pode ser reciclado, ou ele pode ser, pedaços desse patógeno podem ser apresentados para outras células. A gente vai ver um pouquinho mais como isso acontece, e essa é uma das importâncias, então, ali desses macrófagos, desses neutrófilos. E de outras células que funcionam como células apresentadoras de antígenos. A gente já vai falar o que é esses termos todos. O macrófago é uma outra célula com uma grande capacidade fagocítica. Eles são formados a partir dos monócitos. Então, os monócitos são células que ficam circulando pelo sangue. Esses monócitos, quando eles saem do sangue, eles mudam um pouco a sua característica nos tecidos e eles passam a ser chamados de macrófagos. E esses macrófagos, eles funcionam então como uma célula que apresenta um antígeno. Antígeno é uma proteína, ou um açúcar, ou um lipídio, alguma molécula
do invasor, que esse macrófago consegue quebrar e ele consegue mostrar essa molécula para outras células do sistema imune, e essa molécula ou essa parte dessa molécula, ela é capaz de gerar uma resposta imune. Então, o antígeno é um pedaço de um patógeno que consegue gerar uma resposta imune. Esse tipo de processo ele é muito bem controlado para que o macrófago não apresente uma molécula que seja, por exemplo, igual a uma molécula que a gente tenha, porque isso pode gerar uma resposta que seria danosa para a gente, né? A gente gerar anticorpos contra a gente mesmo, que é um tipo de problema do sistema imune chamado de autoimunidade, quando o sistema imune começa a atacar a gente mesmo. Então, esse processo ele é muito bem regulado ao longo da nossa vida, né? Ao longo do nosso desenvolvimento enquanto a gente é bebê. As células que vão formar o nosso sistema imune são células que passam no crivo de não apresentarem, não terem capacidade de apresentar moléculas que sejam iguais às nossas moléculas, porque outros organismos vão ter moléculas iguais às nossas, e essas moléculas não são antígenos, porque elas não vão gerar uma resposta imune em situações normais. Eu não estou falando de casos patogênicos, né, como a autoimunidade. A autoimunidade é quando isso não funciona muito bem. Então, esses macrófagos vão apresentar principalmente pedaços desse patógeno para os linfócitos do tipo T, ok? Vamos falar mais deles daqui a pouco. Então, aqui uma brincadeirinha, né? Uma célula apresentadora de antígeno apresentando ali um antígeno para um linfócito T. A gente vai, tirando a brincadeira, a gente vai ver como que essa bagaça acontece. Então, imagina o seguinte, né? Você lá se cortou, tá? Então, você vai ter um tipo celular que eu não havia falado ainda, que é o mastócito. O mastócito ele vai liberar a histamina. A histamina faz com que os vasos sanguíneos se dilatem e a água do sangue começa a entumecer aquela região, causando um inchaço. A gente percebe esse inchaço quando a gente se corta, por exemplo. Os macrófagos que já estão ali, eles já começam a tentar matar aqui essas bactérias, né? E esses patógenos estão aqui representados em verde. E aí você vai ter, então, esses macrófagos tentando comer essas bactérias e eles vão liberar moléculas sinalizadoras que vão atingir o sangue e vão dizer para o sangue, ó, aqui nesse ponto está acontecendo a invasão, aconteceu um corte, um rompimento daquela barreira inata do nosso sistema imune. Então isso vai atrair, a primeira célula que vai ser atraída são os neutrófilos. Então esses neutrófilos, eles começam então a fagocitar cada vez mais, auxiliando então o trabalho dos macrófagos, e eles vão tentar debelar esse processo de invasão ali por bactérias. Então esses capilares, por conta da histamina, os capilares eles ficam maiores, ficam mais espaçados, os neutrófilos passam mais facilmente e vão tentar debelar aquele processo todo. Esse líquido vai entumecer, então a gente consegue ver que há um inchaço naquela região, fica mais doloroso, porque você também vai ter ali, a gente não está representando aqui, mas moléculas que causam inflamação, que diminuem o limiar para dor, então qualquer coisinha que você encosta ali onde está machucado vai doer mais. Para a galera que, sei lá, tira um bife ali fazendo unha no pé, né, a mulherada, às vezes corta ali, tira um bife, ou quando você está jogando bola e, sei lá, e se machuca. Cara, quando você está com algum machucado, parece que você encosta mais naquele machucado, né? Mas não é por isso, é porque o teu limiar para dor ele diminuiu, então qualquer coisinha você percebe mais facilmente, tá? Então é um processo natural por conta das moléculas inflamatórias. E aí você vai ter ali esses neutrófilos e os macrófagos fagocitando ativamente essas bactérias até que dê tempo do sangue fazer uma coagulação ali, tampar aquele buraco e você fazer o processo de cicatrização naturalmente. Então isso é a nossa imunidade inata. Essa imunidade que não depende, né? O neutrófilo não depende de quem está entrando ali. Ele vai chegar e vai tentar fagocitar todo mundo, o macrófago a mesma coisa. Tá? Se semana que vem você cortar o dedo de novo, ele vai fazer o mesmo processo de novo, tá? Mesmo que não sejam as mesmas células. Agora, quando a gente fala da memória adaptativa, o negócio fica mais complexo, mais difícil, e aí vamos ter paciência, vamos devagar. Se tiver dúvida, volta o vídeo, porque a parada é um pouco mais complicada. A gente, para ter essa imunidade adaptativa, a gente vai ter sempre esse contato prévio com os agentes agressores que vão ativar células. Então, assim, é óbvio que na primeira vez que você entra em contato com algum agente patogênico é aquela tua primeira resposta. Mas você é capaz de gerar uma memória imunológica, tá, que vai facilitar esse processo.
Você vai, na memória adaptativa, utilizar, como eu falei, processos da imunidade inata para aumentar a sua eficiência, como as células apresentadoras de antígeno, que fazem parte inicialmente da imunidade inata. De acordo com o tipo de memória que você cria contra aquele agente patogênico, então você vai ter uma variação na eficiência, na qualidade da tua resposta, a ponto de que você possa nunca mais ficar doente. Você pode ficar imune completamente para aquele patógeno. Por exemplo, crianças que tiveram catapora nunca mais desenvolvem catapora, ou tiveram sarampo, nunca mais desenvolvem sarampo, porque criou ali uma imunidade. Você vai ter ali uma alta especificidade das moléculas receptoras contra os patógenos, então não é um mecanismo que sai atacando tudo, atirando para todo lado, ele é um processo extremamente específico. E aí, como eu falei, ele gera memória imunológica e você vai ter a participação principalmente dos linfócitos do tipo T, dos linfócitos do tipo B. Você vai ter a participação de anticorpos e você vai ter a participação de muitas moléculas sinalizadoras, como as citocinas, as interleucinas, porque elas vão facilitar, estimular um grupo de células, vão dizer para umas células o que elas têm que fazer. Então vamos ver com calma como que é esse processo todo. Então a gente vai ter, basicamente, aqui a gente vai ter alguns processos. Então você vai ter esse grupo de linfócitos, podendo se diferenciar em linfócitos B, que basicamente o que eles vão fazer é a produção de anticorpos. Tá? Então os linfócitos B, eles vão sofrer um processo de maturação, vão ser chamados de células chamadas de plasmócitos e eles vão produzir anticorpos. Os linfócitos do tipo T, eles já têm uma diferença, porque os linfócitos T, eles podem ter a função que a gente chama de linfócito T auxiliador, são os linfócitos CD4, que ele tem um receptor, né, que a gente chama de CD4 na sua membrana, que em inglês vai ser chamado de T-helper, tá? Ou linfócito, a gente traduz em português T auxiliador. E essas células elas têm a função de auxiliar outras células, de estimular outras células para que elas continuem no combate, para que elas se mantenham ali produzindo anticorpos ou produzindo outras moléculas ou fagocitando. Então são células que auxiliam outras células com a produção das moléculas que eles produzem. Enquanto você tem também os linfócitos T matadores ou linfócitos T citotóxicos, ou no inglês é T-killer, né? de killer mesmo, de matador. E aí eles vão fazer isso pela liberação de moléculas que são chamadas de perforinas, que vão abrir poros da membrana celular. Normalmente essa resposta se dá contra uma célula que está infectada, por exemplo, por um vírus, e aí essa célula que está infectada, ela dá um jeito de sinalizar para o linfócito T citotóxico, e ele vai lá e mata essa célula e evita que essa célula que está infectada fique se proliferando, por exemplo, no caso de um vírus lá no ciclo viral. Então vamos ver como que esse processo vai acontecendo, né? Então você tem lá, se a gente começar a juntar agora uma parte da imunidade inata com a imunidade adaptativa. Então você tem aqui, né, uma célula fagocítica, ela comeu ali um patógeno, uma bactéria, e essa bactéria tem moléculas que estão pintadinhas aqui de vermelho e de azul, né, na sua superfície. Essas moléculas são chamadas de antígenos. Essa bactéria vai ser digerida dentro aqui do macrófago ou do neutrófilo. A gente vai falar do macrófago aqui, tá? E aí esse macrófago ele vai pegar pedaços dessa bactéria, tá? Pedacinhos dessa bactéria que são os antígenos, e existe todo um mecanismo de controle para isso, tá? Não é assim ao léu, mas isso não é matéria aqui do ensino médio. E aí ele vai pegar essas moléculas e vai juntar com os receptores que estão lá dentro e vai expor na sua membrana. Então a membrana desse macrófago vai ficar cheia de moléculas que agora pertenciam àquela bactéria que ele acabou de comer. E aí quando esse macrófago, ele lá no linfonodo, ele encontra com um linfócito T do tipo auxiliador, né, o linfócito TCD4, vai haver, esse linfócito T ele tem um receptor contra esse antígeno. Então ele vai encaixar perfeitamente nesse antígeno. Quando ele encaixa perfeitamente, isso estimula esse macrófago a produzir interleucinas que vai estimular mais ainda o próprio linfócito. Olha que é um mecanismo de mão dupla. E esse linfócito ele vai então estimular outros linfócitos. Tá? Uma coisa que, e aí é claro que essa ligação aqui ela é muito específica. Então imagina que você tenha dezenas de milhares de tipos diferentes de linfócitos, cada linfócito com um tipo específico de receptor. Então você tem que dar um jeito de fazer aquele macrófago encontrar com aquele
linfócito é como se fosse encontrar uma agulha no palheiro. Tá? Então pensa que por isso a presença ali, a existência dos linfonodos ajuda nesse processo, porque essas células vão circular com menor velocidade dentro do linfonodo e vai permitir então esse contato. Tranquilo? Aqui um outro esquema falando da mesma coisa. Tá? Então você vai ter aqui uma célula apresentadora de antígeno, ela comeu um patógeno, expõe esse patógeno na superfície, tá? Então esse patógeno aqui é o laranjinha, ele expõe o patógeno na superfície e esse patógeno, esse pedaço desse patógeno, ele vai se encaixar perfeitamente ali com um linfócito T auxiliar. Uma coisa que não estava no esquema passado, mas vai estar nessa sequência de esquemas, que o estímulo que esse linfócito T auxiliar vai ter, ele não vai ser simplesmente que o linfócito T vai auxiliar outras células, mas ele vai fazer com que esse linfócito T comece a se multiplicar. Então deixa eu passar para cá, ele vai começar a se multiplicar. Então você vai ter a geração de um monte de clones do mesmo linfócito T, que tem o mesmo receptor, que tem a mesma capacidade daquele linfócito T original. Tá? Então imagina que você tenha uma infecção com dezenas de milhões de bactérias e você tenha um linfócito T só para fazer o trabalho todo. Você não vai conseguir. Então você vai ter agora uma quantidade grande de clones dessa célula T auxiliar, especificamente contra aquele patógeno daquela bactéria, e essa célula vai conseguir auxiliar tanto os linfócitos B, que vão fazer a produção de anticorpos, quanto as células T a fazer o seu trabalho diretamente. E aí você vai ter ali uma resposta muito amplificada, tá? Uma coisa que não estava no esquema passado, que eu acho que é interessante da gente mostrar. Quando você tem ali uma infecção viral, que é o caso, por exemplo, do Covid, né, que a gente está vivendo agora, então a gente pode usar como exemplo, essa célula T citotóxica, ela pode encontrar uma célula infectada por esse vírus, e quando essa célula se infecta por esse vírus, ela tem mecanismos internos já pré-programados para ela, que vão expor pedaços desse vírus lá na sua membrana. Então, quando essa célula T citotóxica ela encontra uma célula dessa que está infectada, ela começa a liberar perforinas, que são moléculas que vão abrir fragmentos ali na sua membrana plasmática e vão matar essa célula infectada, consequentemente não deixando com que o vírus continue o seu processo de replicação. Então, um mecanismo que se acredita, por exemplo, no momento aqui da Covid, que muitas pessoas têm esse processo eficiente e não dá tempo de gerar uma memória na base de produção de anticorpos, porque você nem ativou a produção de anticorpos e essa pessoa já conseguiu debelar a infecção pelo coronavírus, né, pelo SARS-CoV-2, e aí você vai ter ali um mecanismo mediado por célula T, que simplesmente debela aquela infecção pelo coronavírus sem que a pessoa fique, por exemplo, IgG positiva. Ela não vai chegar a produzir anticorpos. Tá? E aí a gente não sabe se essa resposta T citotóxica gera memória e se vai ser suficiente para uma futura infecção, por exemplo. Tá? Agora, quando a gente olha para a célula B, o que a célula B tem? A gente tem dezenas de milhares de tipos diferentes de célula B, de linfócito B, e cada linfócito B tem um receptor que é diferente do outro. E esse receptor, ele tem a forma de um anticorpo. Ele é basicamente um anticorpo. E aí a gente vai falar do que é um anticorpo. Então, é um anticorpo formado por duas cadeias pesadas e duas cadeias leves, sendo que cada cadeia pesada e cada cadeia leve vai ter uma região que é constante, que está representada por C aqui. Essa região que é constante é igual para todo mundo, né? Você tem ali, acabou. E você vai ter uma região variável, né, para a cadeia leve e uma região variável para a cadeia pesada. O encontro da região variável da cadeia leve com a cadeia pesada vai gerar o sítio de ligação ao antígeno. Então é isso que gera uma especificidade, porque esse sítio de ligação ele é único e exclusivo para aquele tipo de antígeno. Então você vai ter esse linfócito B com esse tipo de anticorpo que está preso ali na membrana dele, que é o receptor dele. Então, quando esse linfócito B ele encontra uma célula apresentadora de antígeno, que pode ser um macrófago, né, que fagocitou uma bactéria e está apresentando esse antígeno lá no linfonodo, ele pode encontrar um linfócito B e esse linfócito B se encaixa perfeitamente ali naquele antígeno. Quando esse processo acontece, da mesma forma que eu mostrei para o linfócito T auxiliar, esse
linfócito B ele começa a se proliferar e ativa um processo dentro dele, a maquinaria celular dele começa a produzir o mesmo tipo de receptor, só que agora numa forma solúvel, que são os anticorpos. Então, esse linfócito B, ele começa então a se multiplicar, você vai começar, antes você tinha 1, agora você vai ter 2, depois você tem 10, depois você tem 30, 50, 1000, 10.000, você vai ter um exército de clones, né? Um exército de clones, e esses clones, todos eles produzem o mesmo tipo de anticorpo que vai identificar o mesmo pedacinho daquela bactéria que aquele macrófago lá atrás ele conseguiu fagocitar e apresentar então para esse linfócito B. Quando esse linfócito B ele se desenvolve e começa a produzir anticorpos, você vai ter o que a gente chama de plasmócito. Então, plasmócito é a célula produtora de anticorpos. Beleza? E aí você vai ter um grande número de anticorpos existentes, são 5 tipos de anticorpos. A imunoglobulina, né, esse IG é de imunoglobulina do tipo G, né, a IgG, é a classe mais abundante que a gente vai encontrar no nosso soro. Ela passa pela placenta, por exemplo, ela passa para o leite, ela é responsável por uma imunidade passiva que, por exemplo, o bebê vai ganhar lá da mãe dele. O IgM, ele vai ter uma função aglutinante muito intensa e ele é normalmente encontrado na fase mais aguda da infecção. E a gente vai encontrar essa forma livre do IgG lá no soro, né? Quando você pega o sangue e você deixa ele coagular, então você vai ter a parte líquida sem os fatores de coagulação, isso é chamado de soro. Você vai ter a IgA encontrado, por exemplo, né, a imunoglobulina A, encontrado nas lágrimas, na parede do nosso intestino, ela quase não vai ser encontrada no soro, então ela é muito mais presente nas mucosas, por exemplo. O IgD é basicamente o que a gente chama, esse receptor do linfócito B, tá? Ele praticamente não vai estar no soro, naquele formato, né? Porque ele vai estar ali embebido na membrana plasmática, tem uma diferença. E você vai ter o IgE muito presente ali, ligando-se nos mastócitos, e ele vai estar muito ligado, a concentração desse IgE vai ser detectada quando você tem, por exemplo, um processo alérgico, e ele também não vai ser encontrado no soro. Então, basicamente, você encontra no soro IgG e IgM, principalmente na fase aguda da doença, que é, por exemplo, no caso do Covid agora, você vai ter, em alguns dias, você tem a presença de IgM, tá? E logo depois, 2 semanas depois, você vai ter ali a questão da presença da IgG. Agora, como que funciona esse processo? Então, imagina que você tenha lá milhares de tipos de linfócitos B diferentes, tá? E aí, essa célula, cada um desse receptor, ele foi pré-programado lá no seu genoma. A gente tem muitas informações sobre isso, não é aqui conteúdo para a gente trabalhar no ensino médio, mas você tem ali uma quantidade imensa de linfócitos B virgens que nunca entraram em contato com nenhum antígeno. Agora, como que acontece esse processo, que a gente vai chamar de seleção clonal? Quando, então, esse linfócito B, ele encontra uma célula apresentadora de antígeno e ele se encaixa nesse antígeno, isso estimula ele com que ele prolifere muito, ele vai proliferar, e aí dessa proliferação imensa resultante, uma parte dessas células vão ficar no linfonodo, tá? E vão ficar espalhadas pelos linfonodos, vão ser chamados de linfócitos B de memória. Lembra que eu falei que a imunidade adaptativa gera memória. Então você vai ter os linfócitos B de memória e você vai ter os plasmócitos, células produtoras de anticorpos. Esses plasmócitos eles vão funcionar, eles ficam produzindo, são fábricas que entram num processo muito intenso de produção. Eles, para se manterem, eles precisam se conectar com os linfócitos T auxiliadores, e os linfócitos T auxiliadores vão ajudar pra caramba, liberando moléculas que vão dizer, cara, vão lá, continua produzindo, que a gente precisa ainda, sei lá, debelar esse SARS-CoV-2 ou qualquer outro vírus. E aí vai manter esses plasmócitos funcionando até a exaustão. Quando você debelou, normalmente a quantidade de plasmócitos cai, e isso, por exemplo, a gente detecta medindo a quantidade de anticorpos no sangue do paciente, né, ou no sangue daquela pessoa. Tá? Então, de começo vai ficar muito alto, depois a tendência é não ficar tão alto, porque a gente não vai ficar entupindo o nosso sangue com todo tipo de anticorpo a todo momento, se a gente não entra em contato com esses caras. Se você entrar em contato de novo com aquele mesmo patógeno,
você rapidamente vai estimular essas células de memória vão se multiplicar de novo, parte vai voltar a se transformar em plasmócito, vai produzir anticorpo e aí rapidamente você debela uma futura infecção, porque você já tem memória para isso, tá? Então, assim que funciona mais ou menos a nossa memória em relação ao linfócito B, né? Em relação aos plasmócitos, a essa imunidade que a gente chama de humoral, tá? Porque ela fica dissolvida ali nos humores do nosso corpo, dos líquidos, tá? No caso do sangue. Esse processo de descoberta de seleção clonal, só para vocês terem noção, ele gerou um Nobel para os caras que descobriram isso, tá? Década de 70, 80 mais ou menos. Bom, como que a gente consegue juntar então esses dois processos? Então você vai ter aqui esse antígeno, ele sendo fagocitado, tá, por uma célula apresentadora de antígeno, um macrófago, por exemplo. Então esse macrófago vai processar aquele patógeno ali dentro, expor os antígenos na superfície e vai apresentar esse antígeno para uma célula T citotóxica. Ele também pode apresentar para uma célula T auxiliar, ele pode apresentar para uma célula B, ou essa célula B pode entrar em contato com o antígeno diretamente. Então agora você tem toda essa primeira linha de defesa em contato já com esse patógeno, com esse pedaço desse patógeno que é o antígeno dele. Aí você vai ter o quê? Essa célula T auxiliar, ela se prolifera, né? Ela gera células T de memória contra aquele cara especificamente, mas ela também vai auxiliar a célula B, a estimular a célula B a fazer o que ela tem que fazer, e ela vai estimular a célula T citotóxica a fazer o que ela tem que fazer. A célula T citotóxica, ela vai dar origem, então olha aqui a legenda, ela vai dar origem a células T citotóxicas ativas, que vão lá tentar matar aquele cara diretamente, e também célula T citotóxica de memória, porque essa célula T também vai ficar se multiplicando. Olha como que seu corpo vai gastar energia para debelar uma infecção. Essa célula T auxiliar estimula a célula B, que vai dar origem aos plasmócitos, já acabei de falar isso, o plasmócito é a célula produtora de anticorpos, e essa célula B vai dar origem às células de memória. Então agora você tem célula B de memória, célula T citotóxica de memória, e você vai ter células T auxiliares de memória contra aquele patógeno. Cara, numa segunda infecção, bicho, esse cara, ele não tem o que fazer e esse cara, essa célula B de memória, T auxiliar de memória, rapidamente elas, claro que você vai ter ali um número maior de células, quando a célula apresentadora de antígeno comeu esse patógeno, apresentou esse antígeno, rapidamente ele encontra uma delas. Encontrou uma dessas células de memória, essa célula de memória começa a criar outras células de memória, a se proliferar e vai debelar aquele processo muito rapidamente. Então, na segunda exposição, você praticamente não percebe ou você nem chega a ficar doente porque não dá tempo, tá? Então, assim que a gente cria essa memória, e aí é um processo bem interessante, né? Essa memória, ela dura, às vezes, para sempre, né? Para quem teve catapora, sei lá, antes de 1 ano de vida, e vai passar a vida inteira com alguma célula de memória e não vai se entrar em contato com o vírus da catapora, por exemplo, não vai pegar catapora. A mesma coisa vale para o sarampo, vale para outras doenças que a gente consegue gerar imunidade. E aí, esse gráfico ele é bem interessante, porque imagina o seguinte, né? Então, você está medindo aqui, na verdade, no eixo Y, a quantidade de anticorpos no soro da pessoa, e aí ela vai entrar em contato com o antígeno X, tá? Esse antígeno X, que é o roxinho, ele vai ativar ali as células B, que são virgens, que nunca entraram em contato com ninguém. Essas células B vai demorar alguns dias, tá vendo? Ela vai começar a produzir anticorpos. Esse valor aqui, né, você vai ver mais ou menos 2 semanas, tá? Isso aqui em semanas. Ele vai gerar uma resposta ali, você vai começar a medir essa quantidade de anticorpos no soro do paciente em 2 semanas, e aí 2 semanas você já consegue medir, é o que está acontecendo agora para o Covid, né? Só depois de 2 semanas do sintoma que você consegue fazer o tal do teste rápido, que mede essa quantidade de IgG, a presença ou não de IgG. E aí essa célula de memória, você gera uma célula de memória e a infecção é debelada. Então a quantidade de anticorpos cai, tá vendo que ela fica um pouquinho acima do zero, né? Antes não tinha nada, agora fica um pouquinho acima, mas você fica com um pouquinho. E a criação de células de memória, aqui a gente está representando células de memória só do tipo célula B. Sei lá, daqui a mais algumas semanas você é exposto a 2 outros antígenos, o mesmo antígeno X e um antígeno Y, que você nunca tinha entrado em contato. A tua resposta com o antígeno Y, que ela vai perceber que ela vai ser exatamente igual à resposta
primeira resposta com antígeno X. Enquanto que a resposta ao antígeno X, a segunda resposta, ela vai ser muito intensa, você vai rapidamente encontrar muito anticorpo no soro do paciente, no sangue do paciente, e ele praticamente não vai ficar doente, porque esses anticorpos vão debelar essa infecção muito, muito rapidamente. E aí a gente pode olhar um gráfico assim, né? Aqui a gente está colocando unidades arbitrárias, tá? Então você tem esse tipo de gráfico, às vezes cai muito, né? Só que aqui ele está chamando atenção. Aqui anticorpo para um antígeno A, tá? E aí depois de um certo tempo, exposição aos antígenos A e B, tá vendo que não é tão didático esse gráfico, né? Mas aí o antígeno B é o antígeno que você nunca entrou em contato, tá vendo que a resposta para o antígeno B, ela é exatamente igual à primeira resposta do antígeno A, mas a segunda resposta do antígeno A, ela é muito mais intensa. E aí a gente vai finalizando a nossa, nesse nosso bate-papo, que está longo pra caramba, mas a gente vai ter alguns tipos de imunidade. Então pensa comigo, você pode ter uma imunidade que é chamada de ativa. Nessa imunidade ativa, ela pode ser natural, quando você se expõe ali a antígenos que são livres, né, a exposição ali a algum agente patogênico, ou ela pode ser adquirida no processo de vacinação. Então na vacina, a gente não vai discutir vacina aqui nesse momento, mas a vacina ela faz o papel dessa exposição a um agente infeccioso, a um agente patogênico, só que esse vírus ou bactéria, ele não tem a capacidade de te causar doença ou essa capacidade é muito próxima de zero. Bom, nesse momento que eu estou gravando o vídeo agora é outubro, então início de outubro a gente está testando isso, se esse processo está acontecendo agora para a Covid, para a gente sair dessa pandemia. Essa imunidade também pode ser passiva, ou seja, não é o seu corpo que cria essa imunidade, e essa imunidade pode ser natural, quando você, por exemplo, tem anticorpos que vêm da sua mãe, né, lá no aleitamento, ou que passam pela placenta, ou uma imunidade que é adquirida quando você, por exemplo, se utiliza de soros hiperimunes, né, são os soros antiofídico, antiescorpiônico, são soros que são produzidos, que geram toda essa memória imunológica num cavalo, o cavalo é o principal animal, e esse cavalo, o sangue dele é retirado, os anticorpos são purificados e invasado e distribuído para os hospitais. E aí se você for picado por um escorpião, você pode tomar um soro de anticorpos contra o escorpião, que vão debelar aquela ação daquele veneno, por exemplo, do escorpião, tá? Então é uma imunidade passiva. E aí uma diferença da imunidade ativa para passiva é que você vai gerar memória, né, nesse processo, você consegue gerar memória, mas na imunidade passiva, em nenhum dos tipos, você consegue gerar uma memória. Você tem que entrar em contato com aquele agente para conseguir criar uma memória. De qualquer maneira, todas as duas são muito específicas, porque elas se basearam em algum tipo de imunidade adaptativa, então elas são específicas, mas ela não vai gerar memória. Se você, por exemplo, tomar um soro anti-escorpiônico, você não tem memória contra aquele veneno do escorpião. Você teria que deixar o seu corpo ficar doente. Se você sobreviver, você pode gerar ali uma memória. Mas é melhor não pagar para ver, né? Bom, então é isso. Galera, muito obrigado. Essa foi uma aula bem grande, bem intensa. É muito nome, é muita célula diferente. Então, leia com calma o material, estude bastante, porque esse é um conteúdo bastante interessante aí para o ensino médio. Então, tamo junto. Se gostou do vídeo, cara, dá um like, se inscreve aqui no canal, bate o sininho aí, porque aí vou colocando vídeos toda semana aqui, nesse momento aí de pandemia, e a gente vai aprendendo aí junto, beleza? Se tiver alguma sugestão, deixa aqui embaixo e tamo junto. Valeu!